A paz do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, abra sua Bíblia no Salmo capítulo 13, por favor. Salmo capítulo de número 13. Vamos meditar na palavra do Senhor. Manda um forte abraço da parte da minha esposa, meus filhos. Amém. Somos um só corpo. Meus queridos irmãos, se você ouvir eu falar alguma coisa tipo que você não entenda, alguma coisinha assim, uma palavra errada, é porque eu sou estrangeiro, tá? Eu sou da Venezuela, sou estrangeiro, tenho 5 anos apenas aqui, mas estou desfrutando muito do Brasil, gostando muito, e sempre os irmãos, o povo de Deus, muito acolhedor, uma bênção de Deus, amém? Achou ali? Salmo capítulo de número 13, Salmo 13, diz assim: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Olha para mim e responde-me, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e não se alegrem os meus adversários se eu for abalado. Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Pode se assentar. Aleluia. Glória a Deus. Lindo salmo, salmo número 13. É um salmo escrito pelo rei Davi, naquele então. Um salmo que demonstra a profundeza que tinha Davi para com a presença de Deus, essa busca intensa, essa entrega para diante da presença de Deus. Vemos que é um salmo muito inspirador, um salmo que nos revela que Davi também, mesmo cheio da presença de Deus e como ser humano, tinha algumas tribulações, tinha alguns problemas, algumas dificuldades na sua vida. Veja que este salmo, irmãos, não se sabe a data exata em que ele foi escrito, mas provavelmente foi desde que Davi ele conheceu o rei Saul e começou a receber muitas perseguições, ou então no começo do seu reinado, que ele também viveu muitas dificuldades no reinado dele. Então, mesmo sendo antes ou depois, o salmo demonstra que Davi se apresenta diante de Deus com uma série de preocupações. Eu quero dividir este salmo em 3 partes. Primeiramente, o momento da tribulação. Segundo, o momento da humilhação diante de Deus e a busca perante de Deus. E terceiro, o momento da vitória, o momento da provisão. Sendo assim, vamos lá no primeiro versículo, vemos o salmista Davi, que ele aparentemente, ele pergunta, vendo de um ponto de vista, como alguns dizem, que talvez ele não sabia porquê, mas penso eu que ele sabia sim o porquê estava acontecendo aquilo. Que a primeira pergunta que ele faz é: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Será que Davi não sabia, não conhecia Deus? Não, pelo contrário, ele conhecia sim. Só que nesse momento, Davi praticamente estava se sentindo só. Um momento de tribulação veio na vida dele, um momento de provação, um momento de luta, que é normal também em nossas vidas, que muitas das vezes, mesmo sendo cristãos, cheios do Espírito Santo, muitas das vezes dizemos: Senhor, o Senhor realmente está comigo? O Senhor realmente está
no meu lar, o Senhor realmente está no meu ministério. Isso acontece em nosso diário viver. Mas o salmista Davi, ele era diferente. Ele era um salmista da profundeza, da busca de Deus. Ele buscava profundamente de Deus. Então, era uma luta muito forte, pois este salmo revela que o coração de Davi, ele estava angustiado, estava atribulado, estava com uma dificuldade muito grande. Então, versículo 1, versículo 2, o salmista Davi, ele expressa essas perguntas: até quando, Senhor? Quando será o dia que o Senhor me visitará de novo? Eu me sinto sozinho. Eu preciso da tua presença. Eu preciso da tua graça. Eu preciso do teu poder. Muitas das vezes isso também acontece em nossas vidas. Senhor, eu estou buscando da tua presença, mas eu não sinto nada. Senhor, eu estou buscando o teu rosto. Eu estou cantando, estou adorando, estou pregando, mas muitas das vezes estou vendo que parece que a situação está mais difícil para mim. Mas ele veja o importante de clamar diante de Deus. Ele expressa diante de Deus essa dor, essa angústia, esse sentimento que ele está atravessando nesse momento. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Talvez pensando ele: Senhor, por que o Senhor não está comigo? Lembre-se que em aquele então o povo percebia que Deus estava com ele quando davam a vitória. Aquele tempo era um tempo de muitas guerras, de muitas circunstâncias difíceis. E quando via a guerra, eles faziam voto: se o Senhor está conosco, o Senhor nos dará a vitória. Então isso era uma das coisas que o Senhor dava para o povo: vitória. E o povo conhecia e sabia que Deus estava com ele. Mas talvez nesse momento Davi se sentia muito aflito. Ele não via saída. Ele não estava vendo uma saída no final do túnel. Mas então ele escreve este salmo e apresenta diante de Deus esta preocupação. Então veja bem, no começo eu falei, quero dividir este salmo em três pontos. Momento da tribulação, momento da humilhação diante de Deus e o momento da vitória. Quero reforçar estes dois versículos também com uma história que você também ou talvez conhece, a história de Ana. Ana, esposa de Eucana, capítulo 1 de 1 Samuel. Ana, uma mulher estéril, uma mulher que não tinha filho. E Eucana, ele tinha duas mulheres, tinha a Penina e tinha a Ana. Só que Ana não tinha filhos. E naquele então era uma humilhação muito grande de uma mulher não ter filhos. Então a vida de Ana era uma vida de humilhação, uma vida de lutas, uma vida de experiências não favoráveis para ela. Então sempre a Penina vivia o tempo todo falando para ela que ela tinha filhos, falava sempre zombando Ana, e Ana sempre estava triste. Ana estava atribulada, Ana estava passando por um momento difícil, mas Ana reconheceu que somente em Deus está a saída. Eu não sei em que situação você está hoje, se talvez você está passando por uma tribulação, se talvez você está passando por um conflito, seja lá o que for, um conflito espiritual, um conflito econômico, um conflito familiar, mas deixa eu te dizer uma coisa: o Deus da providência está aqui nesta noite, o Espírito Santo está aqui nesta noite para te levar ao íntimo de Deus, à presença de Deus, para você manifestar tudo aquilo que está no seu coração. Então temos a humilhação de Ana. Ela também foi atribulada. Quero falar ainda mais de outro personagem muito interessante e posso dizer o mais importante da Bíblia, que é Jesus Cristo. Ele nasceu, ele viveu, só que nesse tempo de ministério foi muito sofrimento. Foi muito sofrimento na vida de Jesus, mas mesmo nas lutas, mesmo nas provações, ele demonstrou que o poder de Deus se manifesta sempre na provação, que Deus pode te livrar da prova, que Deus pode te livrar do conflito, que Ele é capaz de restaurar a tua vida mesmo na tribulação, e que a tribulação te leva ao profundo de Deus.
Jesus é o maior exemplo de tribulação. Ele foi atribulado, ele foi exprimido, ele foi maltratado, ele foi abofetado, ele foi tantas coisas que ele foi. Mas Jesus, ele suportou tudo isso por nós. Então nós não podemos deixar de falar de Jesus, mesmo na tribulação, pois ele também sofreu as mesmas coisas que nós sofremos. Então, desse primeiro ponto, queria ressaltar essas três histórias, de Ana, de Davi e de Jesus. Sendo assim, vamos trabalhar somente nessas três, Ana, Jesus e Davi. Então, bora lá, no capítulo 13, voltando, versículo 1 e 2, estamos vendo uma situação difícil de Davi. Um momento de guerra, um momento de circunstância difícil, mas mesmo assim, ele clama ao Senhor. Veja bem, muitas pessoas, através da tribulação, se distanciam de Deus. Estou atribulado, Deus não me quer, Deus não está comigo, eu vou me afastar. E por isso, muitas das vezes, vemos crentes, vemos pessoas que chegam no Evangelho, mas na hora da prova, na hora da verdade, ele não aguenta. Por quê? Porque esses homens, tanto Ana, tanto Davi e Jesus, tinham um firme fundamento. E esse aqui, a palavra de Deus. Fora da palavra de Deus, nada podemos fazer. Eles tinham como prioridade a palavra de Deus. O salmista Davi, ele tinha prioridade na palavra de Deus. Por isso, Salmo 1, eu me deleito na tua palavra. A tua palavra eu leio ela dia e noite, me deleito nela. O salmista Davi se deleitava na palavra de Deus. Ana orava e conhecia Deus. Todo ano ela ia oferecer sacrifício a Deus. Ela conhecia quem era Jeová. Não era uma Ana qualquer uma, não. Muitas das vezes o povo põe a Ana como se fosse uma mulher qualquer. Não. Ana era uma mulher cheia do Espírito Santo, cheia da palavra de Deus, cheia do poder de Deus. Essa aí era Ana. E temos Jesus, que era a palavra encarnada, a palavra viva, que nos traz paz, que nos traz saúde, que nos traz esperança. Então, meus queridos irmãos, veja bem ali com sua Bíblia aberta, versículo 1 e versículo 2 do capítulo 13, vemos uma grande tribulação nesse irmão aqui, Davi. Mas vamos lá no versículo 3 e no versículo 4, parece que eu estou vendo agora a Davi de joelhos, orando diante da presença de Deus. Veja que agora a expressão, ele, como se fosse mais intensa, mais profunda, e ele fala, olha para mim, versículo 3, com sua Bíblia aberta, e responde-me, Senhor meu Deus. Oh, que oração tão profunda. E ele diz, Senhor, ilumina os meus olhos para que eu não durma, para que eu não morra o sono da morte, para que o meu inimigo não diga prevaleci contra ele. Ele faz uma oração, uma queixa bem ali diante de Deus. Senhor, não me abandones. O que dirá o povo depois? Não foi assim também o que Ana fez? Mesmo na tribulação, ela foi ao lugar indicado, a presença de Deus. Eucana falou para ela, olha, eu sou mais importante do que muitos filhos. Mas ela queria um filho. E ela pediu para Deus. E ela foi no lugar indicado, no lugar preciso. E se humilhou e orou ao Deus da provisão. Senhor meu Deus, se o Senhor me der um homem, um filho homem, eu o devolverei ao Senhor. Ela se humilhou, disse a Bíblia que ela chorou amargamente diante da presença de Deus. Então ela conhecia quem era Deus. Ela sabia que Deus era o Deus da provisão. Ela sabia que Deus podia livrá-la do problema. Então ela foi até Deus e falou, meu Deus, me dá, que se o Senhor me dê, eu devolverei para o Senhor. Ela fez um voto. Ela fez uma promessa diante de Deus. Então Ana, ela prometeu diante de Deus. E na hora que ela estava orando, muitos conhecem a história, vemos o sacerdote Eli, que criticou ela dizendo que ela estava bêbada ainda.
Mas ela estava orando: Senhor meu, olha o respeito. Agora aqui para as mulheres, olha o respeito de Ana. Fosse outra, ixi, você não sabe de nada, irmão, eu estou aqui, ó, na presença, vai para lá. Mas olha o grande respeito de Ana. Senhor meu, a senhora aqui, ó, ela não está bêbada. Com todo respeito para o Eli, olha, eu estou orando e estou fazendo uma petição diante de Deus. Veja essa característica aqui de Ana. Se você enxergar o panorama, o acontecimento que estava acontecendo naquela época, era uma situação espiritualmente morta. Filhos do sacerdote Eli corrompidos. Espiritualmente e moralmente aquela região estava corrompida, era corrupta. E mesmo assim, no meio daquela situação, Ana se humilhou diante de Deus. Olha a inteligência de Ana. Irmãos, vou falar uma verdade aqui com todo respeito. Nestes tempos, a gente sabe, a gente não é boba. Veja, que tem homens maldosos, seja lá o que for, pregador, pastor, músico, missionária, não sei lá o que. Vivemos um mundo em que nem todos vivem de acordo com a palavra de Deus. Essa aí é uma realidade, não é uma notícia nova, né? E Ana sabia que naquele então também a situação sacerdotal estava corrompida. Mas veja, mulheres, o exemplo de Ana. Ela não saiu só murmurando: ai não, que agora eu não me congrego porque aquele líder é frio. Agora eu não vou me congregar mais porque aquele pastor... Não vou nem falar coisa porque, né? Eu não vou falar mais, não vou mais na igreja porque aquele irmão não busca de Deus. Ana sabia qual era a sua posição diante de Deus. O pastor não vai fazer eu me desviar. Evangelista não vai fazer eu me desviar. Escândalo não vai fazer eu me desviar, porque a minha mirada está no Deus do céu. A minha mirada está em Jeová, o Senhor dos exércitos. Essa era a base de Ana. Pois se a gente se deixar levar por essas correntes de que tem homens corruptos que fazem comércio do evangelho, irmão, ninguém se congrega. Mas ainda tem um remanescente fiel a Deus. Ainda tem povo que teme a Deus. Ainda tem profeta de Deus. Ainda tem pastor de Deus. Ainda tem missionária de Deus. Ainda tem. Mesmo tendo alguns corruptos, aí deixa eles quietos que eles vão render e prestar conta diante de Deus. Deixa eles vacilar. Deixa eles se desviar. Mas você e eu sempre temos que permanecer firmes na rocha. Esse é o exemplo de Ana. Mesmo naquela situação, com a mulher, com a outra mulher do marido em contra dela, com a situação espiritual e moral corrompida, ela sempre clamou a Jeová dos exércitos. Não interessa o que aconteça com eles. E Deus respondeu para ela, que é o ponto 3, que depois nós fala dela. E veja o exemplo de Jesus também. Você lembra daquela parte da Bíblia quando Jesus ele se humilhou antes de ser crucificado? Aquela oração de Jesus diante do Pai: Senhor, se for possível, passa de mim este cálice. Humilhado até, irmãos, em grande maneira ele foi e se humilhou diante de Deus. E Deus ouviu a oração dele. Mas que não seja a minha vontade, senão a tua. Eu não sei qual que é o teu deserto. Estou falando aqui agora na igreja. Eu não sei qual que é a tua tribulação. Mas uma coisa eu sei, que ela te aproxima cada vez mais de Deus. Ela vai te aproximar cada vez mais de Deus. Por isso nós não conhecemos todas as coisas no mundo espiritual, porque senão não seríamos mais dependentes de Deus.
Mas como a gente não conhece tudo, somos totalmente